Hoje estamos no dia 20 de novembro de 2024, novamente com o nosso irmão Ricardo Lindemann, através da loja Estrela d'Alva, dando sequência a uma série provavelmente de 30 lives. Estamos hoje completando a 10ª no estudo do livro O Homem de Onde Veio para Onde Vai. Vou passar a palavra então para o irmão Ricardo e dando bem-vindo a todos vocês. Ricardo, bem-vindo. Boa tarde. Boa Queria noite. agradecer a oportunidade, a também calorosa apresentação da nossa querida irmã TT e convidar a todos para uma breve meditação de abertura, assumindo uma posição sentada, confortável, estável, dentro do possível, com a coluna ereta, de modo que a respiração fique mais livre, suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento. Que eles possam alegremente descobrir seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem o sofrimento. Que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Bem, meus irmãos, é uma grata satisfação nos encontrarmos aqui sobre esse tema maravilhoso que é o livro O Homem de Onde Como Vem, para Onde Vai, de Beson e Leadbeater, sendo que nessa edição da Pensamento ele tem 367 páginas. Não é um livro muito vasto, numa temática abrangente, e, como eu ouvi há pouco, também incomum. Então, eu vinha pensando que ponto salientar do livro, dado que nós temos, por incrível que pareça, desenvolvido mais o final, tá? Que é talvez o ponto que nos toque mais, onde Plutão entrou em Aquário pela terceira vez, agora em caráter mais definitivo, ao próximo ingresso dos mais importantes que vem para o grande trígono de 2029, são o Netuno em Áries e também depois o Urano, que vai ingressar no signo de Gêmeos. Eu não sei se dá para compreender isso para o leigo, às vezes, não é? Mas vamos tentar explicar que os planetas vão se alinhando com um tempo de antecedência para um evento dessas proporções. E, e o alinhamento começa a ser mais visível pelos planetas chamados lentos, certo?
É claro, porque os lentos têm que chegar antes, não é? Os rápidos, vamos dizer assim, chegam quando a parte maior já está montada. Mas os lentos, como têm de chegar gradualmente, eles terão que ir se alinhando. E o mais lento é Plutão. Então, o Plutão ontem entrou no grande signo para ficar, né, pelos próximos 20 anos. E logo depois virá Netuno, que é o segundo mais lento dessa lista, e vai entrar no dia 30 de março de 2025. O terceiro que vai se posicionar é o Urano, que vai entrar em Gêmeos em 7 de julho de 2025. Nesse meio tempo, nós vamos ter a entrada do Saturno em Áries em 25 de maio de 2025. Então, o Saturno ainda vai ter que chegar no signo de Touro para fazer aquela composição. Eu não sei quantos assistiram a nossa palestra de ontem, mas eu acho que ela foi divulgada um pouco de última hora, não é? Então, nós produzimos uma republicação do mapa da possível Federação das Nações na revista Sofia, número 102, quando o Plutão entrou pela primeira vez em Aquário, sob o título de Plutão reforçando a era de Aquário, certo? E aí republicamos esse mapa, onde Saturno estará em Touro, de fato, no dia 18 de maio de 2029, quando nós pretendemos que estarão favoráveis as condições para se assinar o tratado. Também não sei se é a implementação, o tratado, mas realmente aí nós vamos ter as melhores condições, está bem? Eu não quero me tornar cansativo com vocês, porque é, eu venho repetindo esse assunto, talvez alguns não aguentem mais. Desde a minha primeira publicação desse mapa na revista Sofia, número 36, como vocês podem ver aqui, e me parece que tem um alinhamento parecido e mais favorável que o da assinatura do Tratado de Maastricht, que gerou a União Europeia. Ok? Então, nós publicamos aquela vez com o título de 2012 e as 7 quadraturas de Urano com Plutão, que se encontra aqui, tá? Naquela que era uma coluna que eu tinha de Astrologia e Mistérios, na revista Sofia, e da unificação planetária, eu botei então os dois mapas em comparação, o da União Europeia assinado em Maastricht e a possível Federação das Nações, que eu acabei de mostrar a vocês na página 43 da revista Sofia de outubro-dezembro de 2011. Por isso que eu digo que o risco é eu estar incomodando vocês, repetindo sempre a mesma coisa, mas eu confesso um certo encanto cada vez que eu vejo um dos planetas chegando no lugar para
formar o mapa que estou esperando desde 2011. Então, um deles se alinhou ontem, ou pelo menos entrou no signo que vai levar aquele alinhamento. Tá? E os outros eu acabei de mencionar para vocês. Claro que o último a se alinhar dos lentos vai ser o Júpiter. Às vezes se demora um pouco mais, ele ainda está em Gêmeos, ele vai ter que chegar em Libra, mais ou menos uns 4 anos. Ele leva 12 anos para dar uma volta, um ano em cada signo, certo? Mas o ponto em questão é que a paz mundial, segundo dá a entender o bispo Leadbeater aqui no livro O Homem, de Onde, Como Veio e para Onde Vai, é uma condição necessária para os homens voltarem a viver junto com os mestres, ou melhor, para que os mestres se apresentem publicamente, vivendo entre os homens como era nas primeiras raças, particularmente na, na terceira e na quarta raça raízes. Isso ainda acontecia. Mas vocês sabem que na quarta raça houve também o desenvolvimento da magia negra. Então, um dos capítulos poderia chamar a atenção na leitura, com toda a razão, eu suponho, se intitula, eu imagino que o Luiz já leu todos os capítulos, ele vem fazendo resumos já há algum tempo, não é? O número do capítulo 10, aliás, o 9, o 10 é a civilização dos Atlantes, o 9 é a magia negra entre os Atlantes. É aqui que o Titanic começa a afundar, tá certo? Depois afunda, na verdade, o continente inteiro, porque pode parecer a nós estranho que a humanidade já tenha tido um convívio mais direto com os mestres e isso tenha, de alguma forma, regredido. Mas é que existe uma lei kármica que uma oportunidade mal usada cria karma negativo. Então, como a humanidade tomou uma posição adolescente de não querer mais ouvir a sabedoria antiga e a mensagem dos mestres, os mestres naturalmente foram se retirando. Os últimos casos, por exemplo, de Jesus em Jerusalém, acabaram mal em assassinato do mestre. Então, vocês veem que a humanidade ainda não está pronta ou desejosa de que os mestres venham a voltar a viver entre os homens. O primeiro sintoma seria a paz mundial. E acho que é por isso que o senhor Leadbeater, ao falar da sexta raça raiz, acrescenta o detalhe do surgimento da Federação das Nações. Ele é um detalhe dentro do livro, só são dedicadas 2 páginas, talvez 3, tá? Que eu me lembre, 2, a este tema. E, no entanto, nós falamos quanto tempo já, às vezes palestras inteiras, sobre esse assunto. Eu gostaria de tentar explicar, não sei se vou conseguir, algo do efeito da magia negra Atlante e de como foi necessário submergi-la. Então, eu vou me dedicar aqui à página 116, uma breve leitura. No assalto à cidade das Portas de Ouro, que era onde vivia a linhagem da grande fraternidade dos mestres em Poseidon,
com que Odoarpa completou sua vitória, ficou prisioneira Heraclis, a esposa de Marte. Então, começou o problema aqui. As forças do lado negro, como diz a linguagem lá, da força da jornada nas estrelas, né? As forças obscuras. O Eduardo era aí, se a memória não me falha, uma espécie de Darth Vader, tá? E ele invade a cidade das Portas de Ouro, que era onde viviam os mestres. E Heracles, que é o nome, aí tem que. Eu já fui questionado pelo Luiz mais de uma vez, mas acho que já expliquei também, porque os sexos e os nomes vão mudando de uma vida para outra. O senhor Liebiter dá nome de estrelas para as almas que vão se reencarnando, ou às vezes figuras mitológicas. Então, Heracles é o nome grego de Hércules, e é o nome pelo qual ele designa a alma da doutora Anne Besant, que era, nessa época, esposa de Marte. Marte, hoje nós conhecemos como Mestre Moria. Ela é discípula dileta do Mestre Moria e, segundo o senhor Liebiter dá a entender, na próxima encarnação, na Califórnia, na sexta raça raiz, ela deve alcançar o estado de Mahatma ou de mestre também, certo? Eu não tenho, claro, como confirmar nenhuma dessas afirmações. Estou só lendo a página 116, certo? Aí é dito a qual, repelindo indignada as solicitações do vencedor, lhe assestou uma punhalada com toda a força, mas a arma resvalou contra a cota de malha. Então Odoarpa, com um riso burlão, se atirou sobre ela, que, meio desmaiada, não pôde resistir à violação. Quer dizer que depois da invasão houve estupro, né? Ao recobrar Heracles o sentido, lançou Odoarpa contra ela seus horríveis animais que a despedaçaram e devoraram. Então, não vou entrar nos tipos, sei lá, de animais. Se vocês viram aquele filme, O Senhor dos Anéis, ali o autor se inspira nessas lendas de Atlântida e tenta reconstituir, não é? Os animais e as figuras que ali talvez pudessem habitar. Claro que tem alguns elementos pitorescos da criatividade do autor, mas aquela história da Terra-média e aquele convívio com os elfos e com os anões, aquilo tudo tem um cheiro de Atlântida e da magia que era usada na época, tá certo? Dos poderes. Enfim, é por isso que, de alguma forma, alguns desses filmes entram no inconsciente coletivo das eras e vão logo para 10 Oscars, porque não é tanto só o filme bem feito, é porque a história nos remete. Alguns viveram lá, não é? E ainda tem alguma lembrança. Provavelmente todos nós, porque nós não poderíamos ter chegado à quinta raça sem passar pela quarta. Então, essas histórias míticas, elas mexem com camadas profundas das nossas recordações. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga que tem medo de tsunami e não sei mais o que, não pode falar nessas coisas. Minha mãe também tem disso. Eu acho estranho, porque nem sei, não são pessoas que conviveram nesse ambiente exatamente. Claro, foram à praia, enfim, mas e aí não haveria por que fosse filha de um pescador que perdeu o pai um afogamento. Não sei que associações fazer. Alguns associam a água com as emoções, mas não a ponto de produzir, eu suponho,
Enfim, deixo a vocês a interpretação livre. Aqui vocês vão ver que Leadbeater vai descrever as condições quando Atlântida afundou. Entronizado Oduarpa sobre um montão de cadáveres e rodeado de seus guardas de animais e semi-animais, cingiu a coroa imperial na cidade das Portas de Ouro e tomou o profanado título de rei divino. Então, aqui foi quando as trevas dominaram completamente o planeta, pelo menos no nível objetivo da civilização. Os mestres foram destronados. Vocês estão vendo que a situação ali chegou o fundo do poço, se bem que eu tenho um amigo escorpiano que ainda diz que sempre ainda tem o ralo, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Tá? Mas seu triunfo não foi de muita duração, porque o Manu Vaisvasvata, o Manu é o rei de uma raça, até um período em que ele domina, que é, no caso, supõe-se a quinta raça que estava chegando. Marchou contra ele com poderoso exército, e sua só presença pôs em fuga os súditos do reino de Pan e desvaneceu as artificiosas formas mentais plasmadas pela magia negra. Então, isso é mais ou menos quando eu não estou querendo ser spoiler da história triunfante lá do Senhor dos Anéis, mas tem um momento que eles tomam vencem o lado negro da força, né? O lado obscuro, ou como quiseram chamar. Uma esmagadora vitória desbaratou o exército de Odoarpa, que se encerrou numa torre para onde voou na derrota. O edifício foi incendiado e ele pereceu miseravelmente estorricado dentro de sua coraça metálica materializada. O Mainu Vaisvasvata purificou a cidade e restabeleceu nela o governo do imperador branco na pessoa de um fiel servidor da hierarquia. Sei lá se era algum discípulo, aqui não está nominado. Tudo marchou bem por algum tempo, até que, pouco a pouco, a malignidade foi readquirindo poderio e tomou novo incremento no centro meridional. Então, vocês vejam que a civilização estava demasiado contaminada pelas forças do mal, e mesmo que algum triunfo, os mestres, é claro, têm um poder extraordinário, lembrando, porém, que eles não podem interferir na lei do karma, mas, às vezes, para salvar o plano divino, eles são autorizados. Mas a coisa estava tão tomada, vamos chamar assim, e chegou-se a um ponto que não tinha mais o que fazer senão submergir o continente. Então, é dito, por último, o mesmo Senhor da face tenebrosa apareceu reencarnado, quer dizer, esses caras voltam. E outra vez se pôs em luta contra o imperador branco de então, erigindo trono contra trono. E então pronunciou o hierarca a sentença de que nos fala o comentário oculto. Agora, o senhor Leadbeater vai fazer citações de partes do volume segundo da Doutrina Secreta, que deve ser o nosso volume terceiro, certo? Teria até que procurar, aí, porque ele está citando a edição em inglês. O grande rei da deslumbrante face, o imperador branco, disse aos seus principais irmãos: preparai-vos. Alcem-se os homens da boa lei e atravessem a terra enquanto está seca. Essas menções de cores aqui, branco e negro, não se referem exatamente à cor da pele, está certo? Mas à natureza espiritual ou sombria
das linhas que eles estavam representando. Acho que nos tempos modernos é bom esclarecer esses detalhes. Os 4 Kumaras levantaram sua vara. Nós vamos ter que falar dos Kumaras que vieram de Vênus. Não sei nem se eu estou seguindo a ordem lógica novamente, porque eu saltei para a página 116. O Luiz, que é um homem sistemático, deve me considerar aqui um caso perdido. Mas eu estou aterrissando de paraquedas no afundamento de Atlântida, porque a entrada de Plutão em Aquário me acordou essas lembranças. Agora nós vamos ter um arroxo aí nos próximos 20 anos, ou esse império entra nos eixos, eu me refiro à Federação das Nações, ou vai sair faísca para muito lado, certo? Os servos dos 4 grandes avisaram seu povo e alguns escaparam, porque alguns sabiam que a onda vinha um tsunami, certo? E os mestres, é claro, sabiam de antemão. Os magos negros não tinham o mesmo alcance de visão e não sabiam. Então, esses que serviam às forças do bem, aqui é dito, seus reis os colocaram em seus vimanas. Aí tem outro assunto da doutrina secreta que deixa o povo ufológico encantado, né? Os vimanas. Os vimanas são carruagens que andavam pelos ares, ou os antigos aeroplanos. Se eu for entrar na história dos aeroplanos atlantes, nós não vamos terminar a palestra de hoje, mas são menções que a doutrina secreta faz a alguns dos pontos que a civilização atlante já havia desenvolvido. Eles tinham aeroplano. E os conduziram para as terras de fogo e metal, a saber, o simbolismo do Oriente e do Norte, conforme cita a Doutrina Secreta, volume 2, páginas 445 e 446, aqui diz da edição inglesa. Erupções de gases, dilúvios e terremotos destruíram as vastas ilhas Atlantes de Ruta e Daitia e o cataclismo de 200 mil anos antes de Cristo. Então, não foi de uma vez só. Né? A partir de uns 200 mil anos começaram os cataclismos. Havia deixado ou ficando tão só a ilha de Poseidones. Essa, sim, o último vestígio seria as ilhas dos Açores e talvez a Ilha da Madeira. São as pontas dos Himalaias daquela época, se eu posso comparar assim, as cordilheiras mais altas que não foram totalmente submersas pelo Oceano Atlântico, apesar do afundamento. O último resto do há um tempo dilatado continente da Atlântida. Aquelas ilhas, 2 ilhas, pereceram no ano 75.025 a.C. E Poseidones subsistiu até 9.564 a.C., quando também caiu sepultada no oceano. Aí o senhor Liebiter menciona uma nota de rodapé que o leitor poderá encontrar abundância de informes sobre essa matéria na História dos Atlantes de Scott Olliott, que tão habilmente dispôs e apresentou os materiais coligidos por vários colaboradores, entre os quais se encontravam autores da presente obra, já familiarizados, portanto, com o assunto. Isso é uma maneira elegante do senhor Liebiter dizer que Bezan e Liebiter contribuíram para essa obra do Scott Olliott. Certo?
Para o bom entendedor, meia palavra basta. Em ocultismo, a gente não pode ser trouxa, certo? E se ele está recomendando que vocês leiam a obra. Por outro lado, já olha a cara do Luiz. Mais um para a lista. 32, mestre cara, 32. Pois é, mas não é a minha intenção. Eu estou ingenuamente lendo uma. Eu li 2 páginas do livro, já deu problema, já apareceu mais um, tá certo? Então, esse eu já tinha citado para vocês, que é As Vidas de Orion, né? Publicado pela editora de mesmo nome, onde eu fui misteriosamente convidado para fazer a apresentação e o prefácio. Então, essa é uma obra que eu me dediquei um pouco mais. E na página 111 é descrito o capítulo 15, ou mais ou menos a 15ª vida para trás de Orion, porque são 22 vidas, conforme vocês podem encontrar lá no respectivo sumário, né? E na chamada apresentação. E essa começa justamente na ilha de Poseidones, no ano 9603 a.C. Eu não sei se vocês têm paciência de ler. Ó, o Luiz já está empunhando a obra lá, né? Página por página, que na ilha de Poseidones foi escolhida novamente para ser o berço de seu novo nascimento. Então, Orion nasceu lá, na região montanhosa da parte norte do país, no seio de uma raça, etc., de cor branca que havia sido segregada para ser a semente da raça ariana. Então, já naquela época estavam fazendo a seleção, possivelmente aconteça também, ao que parece, na sexta raça raiz, na Califórnia, como já mencionamos. Aí surgem regras de não poder casar fora daquele círculo, porque o mestre quer, de fato, produzir algum efeito físico ali. Orion, assim também aconteceu com os judeus, para como elemento da quinta subraça Atlântica, a primitiva original semita, né, para produzir a primeira raça que seria a indiana, a primeira raça ariana. Orion nasceu novamente em um corpo feminino. Sirius nasceu no sexo feminino. Sirius é o nome do Sr. Leadbeater. Ele não escreveu um livro dele mesmo. Mas aqui e ali, como é o caso dessa vida, ele acaba aparecendo. 15 anos antes, em um vale distante, uns 150 quilômetros, entrando só muitos anos mais tarde. Entretanto, só muitos anos mais tarde iriam se reencontrar. Eu não vou entrar em todo o detalhe, mas no fim as duas se encontram num monastério e se tornam monjas ou algo parecido como freiras. Não sei como melhor eu poderia pretender descrever. Enfim, aparecem aqui uns personagens. Um, um dos mais controvertidos é o tal do Escórpio, que era o arqui-inimigo por várias vidas da doutora Besta. Ele tinha poderes mesméricos e tentou usar sobre Orion para, enfim, induzir ela ao transe. Segundo eu pude entender, ele era o cardeal Roberto Bellarmino na última encarnação, e foi ele que condenou e fez os últimos procedimentos de tortura em Giordano Bruno, que seria uma encarnação anterior de Anibelo. Quer dizer, eles vêm se reencontrando
em muitas encarnações sucessivas. E, enfim, eu não vou entrar na questão de quanto as trevas tomaram a igreja na época da Inquisição, porque isso seria um capítulo complicado, é uma área sensível da história e por isso eu acho que o próprio Sr. Leadbeater evita a temática. Mas essas coisas aconteceram na Idade Média. E, inclusive, o Roberto Bellarmino foi considerado santo. Ele era um cardeal inquisidor. Eu não sei se vocês podem imaginar o que seja isso. Uma contradição absurda à mensagem do amor do Cristo. Mas fecho aqui meu parênteses. Então, o Scópio apronta todas aqui nessa história. E o que eu estou dizendo a vocês, vocês dificilmente encontrarão nos livros. Eu levei anos para montar o quebra-cabeça e descobrir quem é quem, tá certo? O Luiz sempre me pergunta assim, frontalmente, de onde é que eu tirei essas informações por motivos do aspecto delicado e o contexto, quando se apresenta muito próximo do período em que essas pessoas viveram, ou do século XIX e XX, a gente nota que Leadbeater e Abesa encerram as informações e a gente tem que montar o quebra-cabeça por si mesmo. Hein? Mas, enfim, se vocês leem com atenção e meditam no assunto, inicialmente desenvolveu esse poder como um antídoto contra a influência mesmérica de longe, pois Sírius descobriu que, quando estava a ponto de ceder ao domínio dele, punha a harpa em suas mãos e instintivamente começava a tocar, e a música a fortalecia, livrando-a da influência de Escorpião. Então, vocês vejam que ele fazia magia negra à distância. Estamos na antiga Atlântida e a música está sendo usada como um antídoto, é uma espécie de mantra. Se em tais circunstâncias ela entrava em um estado de êxtase, sua aparência se transfigurava, ficando absolutamente livre do monge por vários dias. Embora não soubesse o porquê disso, sabia que era bom para ela. Agora, olhando para o passado, está claro que um dos devas da música havia sido atraído até ela, então, um dos anjos musicais, os Gandharvas, e por seu intermédio estava tratando de elevar espiritualmente as pessoas. O afundamento da ilha de Poseidones foi profetizado pelos sacerdotes dessa raça do norte, embora muitos não tenham acreditado. Bom, a história é sempre a mesma. E nem fizeram caso das advertências, outros a levaram a sério. À medida que o tempo da profecia se aproximava, e quando já faltava pouco para o grande cataclismo, a abadesa reuniu seu grande número de monjas, porque tratava-se, eu volto a dizer, de um monastério, nós chamaríamos talvez hoje um convento, e dramaticamente lhes descreveu o que ia suceder. Disse-lhes que, como o dinheiro já não teria nenhum valor, colocava à disposição todas as riquezas e tesouros do convento, a fim de ajudar os gastos de todos que desejassem emigrar para outro país, dando total liberdade de ação a todos que decidissem o que fazer. Com relação a ela, disse nada a querer, pouco apego já tinha à vida e dava conta de que estava demasiado velha para começar a lutar de novo em outro país e que estava decidida a perecer com sua pátria, sustentando até o fim o estandarte de sua ordem. É aquela história do capitão que abraça o mastro do navio e vai junto para o fundo. Nossas heroínas aí são Orion e Sírius.
Eu estou lendo a página 123, só para dar o gostinho da história, né? Cheias de amor por ela e com entusiasmo aguçado pelas suas palavras, resolveram ficar, como também fizeram muitas das outras irmãs da ordem. Entretanto, mais da metade da população local dos religiosos decidiram aceitar a oferta e 11 grandes navios foram fretados para fazer a viagem para terras distantes. Outras voltaram para seus lugares em diferentes regiões do país. Não obstante que todas as que ficaram já esperassem o cataclismo, encheram-se de terror ao sentir o primeiro grande terremoto e correram todas para o jardim. Ali se reuniram com a abadesa, que proferiu um curto discurso de alento e depois pediu a Orion que tocasse sua harpa, como nunca antes havia tocado. Então, aí, sob a influência do anjo, ela recebeu uma inspiração extra. Lembra um pouco a cena do pessoal tocando violino quando o Titanic estava afundando. Tá? E lembrando que eram monjas e tudo mais, mas na hora que a morte aparece, o Klesha, chamado Abhinivesha, apego à vida ao menos da morte, vem a se expandir e as pessoas costumam ficar descontroladas. Por isso, dizia o senhor Patanjali que esse Klesha afeta mesmo aos eruditos. Não é incomum que pessoas assim se estremeçam nessas horas. Já não era Orion a mulher nervosa e ansiosa, estava totalmente transfigurada. O êxtase desceu sobre ela e manipulou as cordas com gestos majestosos de uma deusa que dita ordens. Tocou e o Deva tocou através dela, como nunca um ser humano algum havia tocado, e obteve um volume de som como nenhuma harpa havia alcançado. E encantou aquela multidão de mulheres como se fosse uma só alma, e as reteve em sublime transe, enquanto a terra oscilava e as paredes desmoronavam, caindo com terrível violência em volta delas. Era tão tremendo o poder daquela música divina que, quando a terra se fundiu e o mar cobriu sua superfície, arrastando tudo, ninguém lançou um só grito. Vocês devem ter visto vídeos da chegada do tsunami em 2004 em algumas regiões da Tailândia e aqui e lá. Tem até filmes sobre isso. Um deles, acho que é com a Naomi Watts, como é que se chama? Talvez seja Impossível. Tem mais de um filme. Tem um que eu gosto muito com o Matt Damon, que uma das moças, ele tinha o dom mesmérico, ou pelo menos psicométrico, de tocar na pessoa e sentir o passado dela. Bom, estou mostrando vários filmes para você. Estou dando mais um problema para o Luiz. Não é só livros, também tem a sétima arte. Agora não está me vindo o nome do filme, mas ele é um autor de livros, enfim, eu acho um filme muito interessante. E aí mostra o tsunami entrando e fazendo aquele arraso, né? De tal maneira estavam abstraídas de tudo que a passagem desta esfera para outras esferas quase se efetuou sem que se dessem conta, e embora a harpa e a arpista tivessem sido tragadas pelo Oceano Atlântico, ressoava triunfante a mesma música e em muitas regiões mais elevadas ante a mesma audiência, porém na esfera do plano astral. Então a música continuou, né? Afinal era um anjo que estava tocando no outro mundo. Então aqui tem uns detalhes que ela sempre
costuma pôr aqui, o autor costuma pôr dos personagens desse capítulo, ou dessa encarnação. Já a próxima encarnação, então, foi na Etrúria, em 8.325 a.C., e, segundo eu estou vendo aqui no mapeamento, eu tenho que consultar o tal do mapinha, são muitas vidas, né? Se apresenta aqui no início, eu acho que é lá pela página 20. Exato. Não, é por isso que eu não estava achando. 31, 30, é na página 29. Então, já essa encarnação na Etrúria continua em corpo feminino. Ela toma corpo feminino em Poseidones em 13.000 a.C., 3.671 a.C., vive 38 anos, com um período de intervalo entre as vidas de 1.543 anos. Depois nasce no Peru, provavelmente na época que o mestre Moria foi o grande Inca, em 12.090 a.C., também na quarta raça, mas aí já na terceira subraça, que era tolteca, esse, geralmente a pele era mais vermelha. Viveu 85 anos em corpo feminino e um intervalo de 2.319 anos, até a vida que teve na China em 9.686 a.C., na quarta raça, que é a quarta subraça da quarta raça, que é a Turânia. É o que nós geralmente identificamos com os traços mais chineses. Corpo feminino só viveu 13 anos. Então, é uma vida também interessante. E aí o intervalo entre as vidas foi só de 70 anos, porque não tinha muita coisa para assimilar nos 13 anos que ela viveu. Eu costumo dizer que essas são vidas, em geral, para abastecer a aeronave, porque é só uma escala de abastecimento. E aí ela já retorna logo para a ilha de Poseidones. Por quê? Porque ela tinha que estar naquele afundamento. Fazia parte desse karma de encontrar o Leadbeater ali encarnado. Então, se o tempo ultrapassasse, ela não ia conseguir fazer a escala. Sem a escala de abastecimento, ela não chegava a Poseidones em 9.603. Aí ela nasce na quinta subraça e que tem uma influência, é a semita original, e vai morrer aos 39 anos, se vocês fazem a conta. 9.603 menos 39 é talvez o mesmo que 9.604 menos 40, vai dar os 9.000. Não, mas é quando a gente faz ao contrário. 9.564 a.C., exatamente. Tá certo? E ela tem um período entre vida de 1.239 anos para nascer depois na Etrúria, também em corpo feminino, e mais uma vez 6.758 na Tartária, mas aí na sétima subraça, ela vai indo uma subraça depois da outra. Na Índia, 5.629, ainda em corpo feminino, mas aí na primeira raça, subraça ariana, e só no Egito que ela assume aquela vida, ela passa a ser ele, né? Orion passa a ter corpo masculino no Egito há 4.105 anos de 115, não, 4.015 anos de Cristo. E aqui faz a grande besteira que ele tem a oportunidade de se tornar discípulo do mestre Kutume, que era um monge egípcio, mas prefere cair na gandaia e contraria os votos que o monge deveria fazer, segundo a interpretação do Sr. Leadbeater. Por causa dessa perda da oportunidade, perde 5.000 anos ou 5 encarnações seguidas
para só ter oportunidade de novo nos Estados Unidos em 1896, como Hubert van Hooke, filho do presidente da Sociedade Teosófica na época nos Estados Unidos. Então, sabe, essas oportunidades não vêm todos os dias à nossa mão. É isso que a história está nos lembrando. Um desvio de rota pode produzir porque aí ela, ao tomar esse outro caminho, ela cria relações mais próximas com outras almas menos evoluídas e renasce com elas por laços kármicos assim gerados. Ela sai do grupo mais avançado e faz uma incursão de 5.000 anos. Aí tem encarnações em países completamente diferentes. Enfim, aí vocês se divertem lendo o livro, se gostam do estilo. Eu estava só querendo dar uma pinçada no afundamento da Atlântida. Vocês já viram que uma coisa leva a outra. É difícil ficar num ponto só. Mas se houver acréscimos, divergências ou perguntas a respeito do tema, eu suponho que já falei demais. Ricardo, chama minha atenção quando você aborda algo que eu entendo ser muito importante. Quando se tem uma oportunidade, se perde, você adquire um karma negativo. É isso. Isso aí é algo a se refletir. É por Porque, isso que não se pode impunemente dar oportunidade para uma pessoa, principalmente quando ela está despreparada. Se a gente sente que ela não está afim, é melhor não insistir, porque karma negativo é gerado se ela trata mal uma oportunidade sagrada. sim, mas eu queria abordar com você a questão do discernimento. Porque a Ah, o grande oportunidade, problema, sim, antes da primeiro a oportunidade qualidade. ser considerada uma oportunidade, há de se ter discernimento até para perceber se está ou não tendo uma oportunidade. Então, Com começa certeza. antes, a oportunidade começa no discernimento. É. Sim, se supõe que as escolhas são livres. As pessoas acham que o destino está marcado, estão muito enganadas. O karma vem fazer cobranças, é verdade, mas a escolha última sempre é nossa. Se eu desvio o trem, eu posso perder uma oportunidade. Se eu tiver discernimento, eu posso criar uma oportunidade. Pessoas que ficam de braços cruzados esperando ganhar na loteria não entenderam a senda espiritual. É uma senda de luta e proatividade, não é ficar na cadeira de balanço. Se me permitirem só um minuto, fazer uma referência aqui, na página 94 ele fala sobre os seis cujas auras eram de cor laranja e tinham características. Problema do orgulho, né? Isso, então eles se recusaram a entrar nos corpos que lhes foram oferecidos. E aí, como consequência, e várias consequências, eles se tornaram os senhores da face tenebrosa na Atlântida. Pois é, desandou a maionese. E uma escolha teve uma série de consequências e acabaram se transformando em Atlântico. Tá? Que Porque eles eram seres de uma evolução maior, mas não seguiram a vontade dos mestres. Então, aquilo contou negativo. interessante que ainda fala que tornaram-se uma raça tardia e de má índole, tiveram de passar por desagradáveis experiências e a evolução os compeliu a encarnar em corpos ainda piores. Tudo por terem orgulho e não quererem encarnar nos corpos que lhes foram destinados. Então a gente vai batendo tudo na página 94 para depois quem quiser dar uma consultada lá. Mas Luiz, não antes de dormir, a gente faz essas leituras em outros horários. exatamente, concordo. Senão se tem pesadelo e a coisa fica ruim. Ricardo, chama a minha atenção, quanto mais conhecimento se adquire,
Na mesma proporção, o karma chega e te cobra. Se tem conhecimento do caminho reto e se vai para um caminho torto, o karma vai pegar com mais força. É por isso que eu entendo que o conhecimento está muito proporcional ao Dharma e relativamente também ao karma. Quando não se tem o conhecimento, ok, mas quando ele já foi adquirido ou está sendo adquirido, e você vai na contramão, a conta chega e normalmente pesada. É por isso que eu sempre aviso que ainda há tempo de sair correndo. Tá? Dá para parar o estudo aqui, enquanto, né, a pessoa está sendo avisada a cada passo que dá. Só uma pergunta. Mas o Sim. fato de ter uma oportunidade para se conhecer, adquirir conhecimento, e se negar essa oportunidade e efetivamente fugir, já não cria karma? Bom, então tu já viste que a coisa é se correr o bicho pega, se parar o bicho come, então não tem muita escapatória. Nós temos que evoluir, não é? Porque, Ricardo, eu entendo o seguinte, vou lembrar aqui do Vadir Miguel. Ele dizia assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando a oportunidade chega, é porque o karma conduziu-o até aquela porta. E se ele o conduziu àquela porta, é porque ela vai se abrir, ela já está se abrindo. Se você resolve dar um passo atrás e perde o bonde, ele vai seguir o caminho dele. Você vai perder e vai ter que aguardar, sabe-se quantas vidas para reencontrá-lo de novo, se é que vai reencontrá-lo. Porque Não, você pode. insistir não encontra, mas tem que esperar na estação até o próximo trem do metrô, né? Não é Quantas vidas? imediato. Quantas vidas? Não é Bom, muitas vidas. no caso aqui, custou 5 vidas. Não quer dizer que sempre seja assim, porque ele estava num estágio mais avançado. Quanto mais alto, maior a queda, né? Sim. Por favor, Marcos. Marcos, Boa noite, boa Ricardo. noite. Eu estou com uma questão aqui com relação a cadeias planetárias. A Uhum. passagem de uma cadeia para outra é sempre ascendente ou pode acontecer uma regressão? Não, depende o que tu queres dizer exatamente com passagem, porque as cadeias primeiro são no caminho do Pravriti, que são descendentes, e depois é que elas são ascendentes, tanto que o ponto médio é a quarta cadeia onde nós estamos. Isso do ponto de vista da densidade dos planetas, tá certo? Mas do ponto de vista das almas, elas vão encarnando na medida que apresentam-se corpos em condições para o seu trabalho. Aí é que está a discussão proposta pelo Luiz, de que algumas almas fizeram pouco caso dos corpos oferecidos lá, eu suponho até em raças anteriores, e daí resultou nesse problema que foi mencionado. Porque nós temos o dever de liderar as almas que sabem menos. Isso deveria ficar claro para as pessoas. É dito no Aos Pés do Mestre muito claramente no final do parágrafo 12. Se tu sabes, é teu dever auxiliar outros a saber. Isso ponha-se devidamente emoldurado com letras douradas na parede. Então, quando um ser humano mata um animal com crueldade, ele que deveria proteger os animais, porque se ele é um ser mais, supondo, né, essa é a proposta, que o ser humano seja mais capaz em vários poderes e habilidades do que os animais, se supõe que ele é mais evoluído, então ele deveria proteger os animais.
Quando tu vê seres humanos usando rifles e às vezes até com luneta e tudo mais de precisão para matar um elefante só para levar o marfim deles, a tal ponto que em alguns casos estão cortando já o marfim nas reservas para que não haja tentação com os bichos em vida, para que não haja tentação deles serem mortos pelos caçadores. Mas é admissível, olha, o ser humano, a humanidade cria um rifle de um sniper de alta precisão, que é, claro, uma arma feita por pessoas inteligentes, não é nenhum ignorante que fez isso, porque se a mente não funcionar, ela não consegue produzir esse instrumento. E depois usar isso para matar animais só por vaidade ou dinheiro, que tipo de karma vocês acham que isso produz? Está aqui no livrinho, aos pés do mestre, né? No capítulo do amor, com a sua antítese, que tem que ser evitada se nós quisermos desenvolver o amor, porque está no item da crueldade, parágrafo 58. Quanto à crueldade, ela pode ser de dois tipos, intencional e não intencional. A crueldade intencional consiste em causar dor propositalmente a outro ser vivo, e este é o maior de todos os pecados. Isso pode ser sublinhado, se vocês quiserem. Obra mais própria de um demônio do que de um homem. Dirias que nenhum homem poderia fazer tal coisa. Mas os homens a têm feito frequentemente. E ainda hoje a estão fazendo diariamente. Aí o mestre se dá o trabalho de dar exemplo. Os inquisidores a fizeram. Exemplo número 1, a chamada Santa Inquisição. Eu citei um exemplo hoje. Muitas pessoas religiosas fizeram-na em nome de sua religião. Os vivisseccionistas a fazem. Então, cientistas ficam cortando os animais vivos. Vivissecção não é estudo depois da morte. Muitos professores de escola a fazem habitualmente. O que fizeram até com seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha aquele, meu Deus, até Mengele, não era o doutor Mengele, que fazia experimentos com seres humanos nas fileiras de Hitler. Aquilo é magia negra ou, sei lá, crueldade em enésima potência. Todas essas pessoas tentam desculpar a sua brutalidade dizendo que é o costume. Mas um crime não deixa de ser um crime porque muitos o cometem. E o karma não leva em conta o costume. E o karma da crueldade é de todos o mais terrível. Na Índia, pelo menos, não pode haver desculpa para tais costumes, pois o dever de não causar dor é bem conhecido de todos. O destino reservado aos cruéis terá de cair também sobre todos os que intencionalmente matam criaturas de Deus, chamando a isso de esporte. Então, eu li para vocês apenas o parágrafo 58. Por favor. Ajudando, lembro que na página 64 fala o seguinte: parece que é um requisito indispensável desenvolver em cada globo as qualidades que futuramente, para sua plena manifestação, necessitarão de um corpo formado da matéria do próximo globo. Assim, as entidades da Aura Dourada não podiam seguir adiante na cadeia lunar e foram expedidos com destino à esfera intercatenária. Então, mostra uma seleção. E se a gente for para a página 43,
né? Vai mostrar o contrário, vamos colocar melhores, que fala sobre, só um minutinho aqui, prosseguindo a observação dos evolucionantes, das evolucionantes consciências que vimos como minerais na primeira cadeia, como vegetais na segunda, notamos que a crista, ou seja, os melhores da avançante onda, nos conduz no seu bojo, ele já entra na terceira cadeia, no ponto médio, na próxima cadeia evolucionária. Ou seja, os melhores, eles não precisam passar pelas primeiras rondas, vão para a terceira cadeia evolucionária, Isso, mostrando porque exatamente tem essa um seleção. adormecimento, não é? Que eles chamam de nirvana intercatenário. E não sei também, além disso, algum tipo, talvez, de seleção entre as raças e subraças, que eles falam de juízos menores, como se encontra no livro O Sistema Solar, do Powell. Ficou assim, a questão que surgiu agora é que você mencionou que houve uma época que os mestres estavam presentes. Me parece que existe uma profecia de que eles vão retornar. Isso, isso. Então, E isso está simbolizado na Bíblia pelo período do paraíso, enquanto Adão e Eva moravam com Deus. Isso representa a primeira e a segunda raça que ainda não tinham um corpo físico. Os corpos eram etéricos, não existia a morte. A doutrina secreta lembra que a morte não existia na primeira e na segunda raça. Foi somente quando o corpo se tornou sólido, e aí aparece isso simbolizado na costela de Adão, que se separaram os sexos e a morte aparece. Enquanto não havia solidez, o corpo se transmutava etericamente, mas ele não precisava morrer no sentido que nós hoje entendemos. Agora, o nosso corpo físico realmente tem uma pilha que vai desgastando, a bateria vai se gastando, chega num momento que não vale mais a pena botar energia naquilo, está na hora de trocar é tudo, a carcaça toda, porque não tem a plasticidade, a reversibilidade de um corpo etérico que pode ser curado, renovado, recauchutado, sei lá como é que eu vou chamar. Chega num ponto em que o corpo físico não vale mais a pena. E aí, como é que tu vais tratar esse tema? Tu me entende? Entendendo que nós estamos, quem sabe, na sétima raça raiz, ou sei lá, voltando para um estado mais etéreo, em que talvez a gente comece a vencer a morte. Com certeza, nos outros mundos, nas outras cadeias mais evoluídas, isso vai terminar. Essa relação de vida e morte é um estágio terrível do processo evolutivo, mas para dar contraste entre a eternidade do espírito e a transitoriedade do corpo. Está bem? Inclusive, uma passagem da doutrina secreta que outro dia eu mostrei para a própria TT, cujo título é, se eu não me engano, página 81 do volume 3, A natureza sem auxílio ou sem ajuda falha. Isso deixa muitas pessoas surpresas. Tu não tens por aí, por acaso, Luiz, o volume 3 da Doutrina Secreta à mão? A gente vai acessar aqui, eu e o Lauro vamos acessar ela pelo encurtador, já falo, página 81. Eu acho. Volume 3 é aquele capa verde, né? Ah, eu estou vendo o meu aqui, só um instantinho, já te dou com certeza a página. Eu suponho que vocês conheçam a doutrina secreta, nem que seja de nome. Desculpe, eu errei. É página 67. Sem ajuda, a natureza falha.
Então, esse é um tema delicado. É o capítulo que se dedica ao estudo da segunda instância, desculpe, da segunda estância da doutrina secreta, onde muitas pessoas têm uma visão de que já está tudo nas mãos de Deus e Deus proverá, não entendem que é nosso dever ajudar a natureza. E aí a questão dos animais aparece. E a primeira ajuda é pelo menos não matá-los, não havendo necessidade. Sim, por favor. É, mestre, é o seguinte, também é falado nesse livro, né, que os senhores da página 120, os senhores da chama trouxeram de Vênus o trigo, as abelhas e as formigas, para Isso, casamento eu mencionei outro dia a história das abelhas e das espírito da formigas. natureza, com o encargo de evolução dos vegetais, dos animais, tentaram imitar tal procedimento, mas utilizando recursos exclusivamente terrestres, obtendo É, incompleto e alguns resultados ingratos. Das abelhas se produziram as vespas, por exemplo, está na página 120. ó, aí desandou a maionese de novo, né? Página 120, não é? É uma nota de rodapé. Então, eu tenho essas lembranças, como é o caso da doutrina secreta. Ela tenta mostrar que as hierarquias criadoras ainda estão também em evolução. As pessoas acham que já está tudo perfeito, não entenderam a lei de evolução. Os devas e todas as hierarquias criadoras também estão tentando aprender qual é a melhor maneira de fazer as coisas. Não é bem assim. A lei do karma, com certeza, é justa e nunca vai deixar de retribuir uma boa ação ou de cobrar uma ação em desarmonia. Mas todo o processo evolutivo ainda está em procedimento, porque nós estamos ainda num mundo relativamente primitivo. Caso vocês não tenham notado, nós ainda estamos no quarto planeta da quarta ronda. Então, a coisa aqui é densa. Nós não estamos num mundo exatamente angelical, é só ler as notícias. O número de erros, às vezes, parece exceder o número de acertos. Cabe a nós ser a ponte luminosa, se nós temos algum acesso à compreensão do plano divino, que é a teosofia. Só que, de novo, vem as duas tendências. Os materialistas acham que tudo é o acaso e os fundamentalistas acham que é responsabilidade de Deus. E a gente fica que nem passarinho de boca aberta esperando a comidinha. Os dois estão errados. Aos teósofos cabe auxiliar de forma ativa o processo evolutivo. Enfim, nós não estamos estudando aqui só por diletantismo acadêmico. Para isso já tem universidade, a gente faz doutorado, depois se arrepende. Mas a gente tenta, né? A gente vai aprendendo com os erros. Ricardo, Tetê, o sim. mestre Kutume fala isso. Você tem que forçar a corrente dos acontecimentos e não ficar à margem deles. Ele fala isso, ele cita isso nas cartas dos Mahatmas. Pois é. Eu vejo, às vezes, tanta gente pobre sem recursos se mexendo para alguma coisa e tanta gente com recursos abundantes que entram em depressão e não sabem o que fazer da vida ou ficam gastando com coisa tola. Eu não sei, eu acho que, sei lá, o que o karma cobra de cada um, mas a gente tem que arranjar recursos para pôr numa coisa construtiva. E aí é um drama para conseguir um centavo, é um drama, porque o dinheiro vai para futebol, vai. Estava vendo os salários, nossa senhora, aí para isso as pessoas fazem doações extraordinárias.
E quando é para uma causa nobre, aí é uma dificuldade, a gente tem que se humilhar, pedir de joelho e tal. E mesmo assim, tem que cuidar para não criar o karma negativo da pessoa não doar e aí ficar ainda pior. Então, Lembrando que a Sociedade Teosófica é uma instituição filantrópica. Ela necessita de recursos para sobreviver, de doações, não é? assim eu vejo, né? Mas às vezes parece que, como dizia o doutor Alberto Lina, que foi nosso presidente da sessão muito antes que eu, acabou atropelado na Avenida Paulista trocando um pneu, mas é coisa meio esquisita. Ele era um médico psiquiatra, ele escreveu aquele livro Doente Ajuda o Teu Médico, ele tinha livros muito especiais, um sobre as cartas dos mestres, que é um ensinamento dos Mahatmas. Eu gostava muito do doutor Alberto Lira. Numa reunião do Conselho Nacional da Sociedade, estavam discutindo o valor da anuidade, e era aqui se perdia um tempo para discutir o valor. Aí, num certo momento, ele disse: Eu proponho, então, que se feche a sociedade teosófica no plano físico e abra só no Nirvana. Lá não tem despesa, não tem conta para pagar, não tem aluguel, telefone, luz. Agora tem que pegar o valor e ratear. É só isso. Não tem que ficar fazendo mirabolantes considerações. Mas, se vocês assistirem uma reunião do conselho, tem gente que até desanima, porque, sabe, a minha filha chegou a me dizer, porque ela ajudava ali na venda da OTS, do bazar, para arranjar um dinheirinho. E ela era adolescente na época. Ela disse: Papai, essa reunião do conselho é um dia que os teósofos não são teósofos. Porque às vezes esquentava o ambiente lá. Como se diz, roupa suja se lava em casa, mas por que, eu volto a perguntar, por que nós acreditamos tanto isso e aquilo, não sei o quê, e quando chega a hora de uma ação, aí na hora de chover falta água, não tem combustível. Mas é só para uma reflexão geral, não é? Então, eu acho assim, os mestres mandaram sua mensagem através da Blavatsky e das cartas, e o que deu foi que algumas pessoas responderam. Se não tivessem respondido, a sociedade já tinha fechado. Faz aí 5 dias, aliás, me corrijo, 3 dias que ela completou 149 anos. Eu acho isso um milagre, uma sociedade como a nossa não ter fechado ainda. Que ela não tem apoio governamental, ela não tem apoio das religiões estabelecidas, até porque, se tivesse, estava sendo manipulada para o interesse político e hegemônico. Não? Ela tem que ter realmente independência, senão não vai ter nem liberdade de pensamento. Como é que nós vamos estudar esse assunto com todas essas forças mundanas nos desviando do propósito? Mas por ser assim, totalmente descolada do mundo concreto, ela é frágil. Né? Se não fosse, eu acho, a inspiração dos mestres, já tinha morrido há muito tempo. Né? Como diz a carta do Mahachohan, é a pomba que tem dificuldade de encontrar um lugar para descer seus exauridos e mal recebidos pés. Né? Ela tem que ficar voando de galho em galho. Aqui, por exemplo, Juiz de Fora não tem sede, não tem isso, não tem aquilo. Se não fosse a internet, a gente se reunir pelo Zoom, nós estaríamos de novo com 7 ou 10 membros, como era antes. Né? Se cresceu é porque não tem despesa, né? Tchum, aí chegou a 30. Mas não é assim, dona Tetê? Tu que sabe da labuta. Eu que sei, eu que o diga. Muito difícil. Aí as pessoas entram, se decepcionam, sei lá se elas acham que vão se iluminar porque se filiaram à sociedade.
elas se filiam à sociedade para ajudar, né? Subir a escada de ouro é esforço de cada um. O que a gente pode assinalar a direção do trabalho? Mais do que isso não se pode fazer. Se não, seria induzir, fazer lavagem cerebral, empurrar. As pessoas parece que gostam de ser empurradas, que nem gado, e ter uma apostila, faça isso, faça aquilo. Mas esse não é o trabalho da sociedade teosófica, se é que vocês entenderam que só com liberdade pode crescer o discernimento. Senão, tem um monte de vacas de presépio, é bonito com certeza, mas não é evolução espiritual. Agora, ser testado no discernimento a cada dia, onde eu vou investir minha energia, isso é uma coisa um pouquinho mais complicada. Enfim, esse é o desafio do Plutão em Aquário. Agora a coisa ou vai ou vai. O Marquinhos estava dizendo para mim, TT, você é dedicada à causa teosófica, né? É impressionante. Eu pensei, puxa, mas que sentido faria a minha vida se assim não fosse? É o meu Dharma. Então, a gente tem que encontrar Mas as cada um. nossas famílias não pensam assim. Tu sabes muito bem do que os outros familiares pensam a respeito da nossa dedicação. Sim, eu sei, eu sei. Basta alguém se dedicar a alguma coisa que os outros ou acha que é fanático, ou que é um desvio, ou que está tirando a energia, o dinheiro disso para pôr só naquilo. Então, começa, se vocês forem se dedicar, se preparem, porque haverá resistência no meio que vocês estão. Isso é a única coisa certa. Então, vamos, dentro do possível, encontrar uma posição sentada confortável e estável, e com a coluna ereta e a respiração assim mais livre, suave e profunda, manifestar a nossa gratidão às hierarquias criadoras, à fraternidade, aos mestres e Mahatmas, e seus discípulos que nos inspiraram com seus livros. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Nos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções, ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Namaste.